O que é uma sociedade cristã? Uma sociedade cristã é aquela onde todas as coisas são ordenadas à finalidade da salvação das almas em Cristo. Então, uma sociedade cristã, ela vai negar qualquer solução que vá contra os dogmas morais da Igreja Católica. Que são quais? Por exemplo, né? Vamos supor que um cientista proponha solucionar uma certa emergência médica ali através do uso de embriões. Não, vamos produzir embriões in vitro e aí nós sacrificamos esses embriões e resolvemos tal problema. A sociedade cristã não vai impedir o desenvolvimento da ciência, mas ela vai impor certos limites morais. Então você assassinar embriões para isso é imoral, tá vetado. Ah, mas eu quero ter aqui um gueto de outra religião, sei lá, um gueto hindu, budista, judeu. Beleza. Com quanto que você não tem aborto aí dentro, por exemplo, beleza. Então é uma sociedade que não permite a violação de certos dogmas morais. Que não são todos. Por exemplo, eu particularmente defendo a liberação das drogas. E o uso de drogas é imoral. Só que proibir o uso de drogas vai gerar problemas sociais, criminalidade, vícios. Vai separar os meios de curar os viciados. Como os viciados vão acabar lidando com traficante, com bandido, eles vão ficar fora do alcance das redes de apoio. Então a guerra contra as drogas, ela causa muitos problemas. Então, embora o uso de drogas seja imoral, ele faz parte daquelas coisas que não devem ser proibidas. Porque a proibição é ainda pior. Mas não muda o fato de que usar drogas é um pecado, por exemplo. Mas a sociedade cristã, ela não tá aí para proibir todos os pecados. Ela não tá aí para proibir a fornicação, proibir a prostituição, proibir as drogas. Ela tá lá para proibir aquilo que se for liberado vai causar um dano ou material, ou moral, ou espiritual tão grande que a sociedade não subsistiria. Mas ela não acaba se tornando aquele grande estado comunista que decide o que é moral e o que é imoral, o que vai causar consequência ruim para sua alma, e não é liberdade minha de escolher o que eu vou fazer ou não. Você não tem liberdade, por exemplo, de me roubar, certo? Porque isso não nos torna livres. Isso te torna até mais escravo, porque você abre um precedente para alguém ainda mais forte vir e te roubar. Então, existe uma lei natural que determina o que é próprio para o ser humano. Então, um engenheiro aeronáutico, por exemplo, ele não é mais livre se ele puder projetar um avião do jeito que ele quiser. Porque esse avião não vai voar. Ou pior, ele vai voar e vai cair com todo mundo dentro. Então, um engenheiro, ele vai construir um avião adequado para sua função de voar e transportar passageiros com segurança, se ele obedecer às leis da aerodinâmica, por exemplo. Porque aquilo é próprio do avião. Da mesma forma, é próprio para o homem seguir certas leis naturais que são saudáveis para nossa alma. E seguir essas leis é a verdadeira liberdade, porque essas leis são barreiras de contenção para evitar o nosso decaimento. Então, é próprio, é adequado ao homem que se proíba o roubo, o assassinato, o desordenamento moral, a fraude. Então, a sociedade cristã, ela tem que fazer valer essas leis na prática. Não significa que ela vai proibir todos os vícios, porque o Estado não pode substituir a virtude da alma involuntariamente seguir as leis de Deus. Mas quando certos vícios, por exemplo, os vícios criminosos são liberados, aí a sociedade perde a sua capacidade de se sustentar porque ela entra em desordem. Ela vira um caos. Não é mais uma questão do homem errar e aprender com os próprios erros. É uma questão de que uma sociedade que permite o aborto, o assassinato, o estupro, a fraude, ela não tem perspectiva de continuar viva para aprender com os próprios erros. Ela está se destruindo. Ela está se destruindo porque ela está permitindo que a condição humana se torne inviável. Você considera essas leis morais equivalentes a uma lei física, por exemplo? A lei da gravidade é tão real quanto uma lei moral? A lei moral é até mais real, né? Porque a lei da gravidade, ela segue daquilo que Deus quis para o universo para cumprir um preceito moral. Então, as leis da física foram criadas por Deus. Seguem de uma vontade, podemos dizer assim, uma vontade acidental de Deus. Ele estabeleceu os parâmetros físicos no universo porque ele achou que seria o melhor. E é.
Agora, a lei moral, não. A lei moral, ela segue necessariamente do ser divino. Todas as leis morais são no sentido de preservação do ser. Então, a ideia, por exemplo, do filho respeitar o pai segue do fato de que ele está respeitando quem lhe deu a vida, quem lhe deu o ser corpóreo. A instituição do casamento significa o respeito a uma fidelidade que é a mesma fidelidade que o homem tem que ter com Deus. Então, a lei moral, ela segue diretamente dessa lógica do ser divino. Já as leis da física, elas são, digamos assim, positivadas por Deus, que não é poderia ser outra. Sei lá, a constante... Sei lá, a força nuclear forte ou a força nuclear fraca poderia ter outro valor, se Deus quisesse. Sim. Mas as leis morais, não. As leis morais têm que ser essas necessariamente. A minha pergunta foi no sentido de que ela existe tanto quanto a lei física. Eu entendi a diferença que você fez, mas ela poderia se chegar num cálculo para enxergar essa lei moral com números. Viajando a maionese aqui, ela existe intrinsecamente à existência. É que assim, a maneira do homem aprender essas leis não é a mesma das leis físicas. As leis da física seria por experimentação. Sim. E as leis morais são aprendidas pela intelecção. Uhum. Mas sim, elas são tão objetivas quanto. E quem que descobre essas leis morais? Então, a lei moral, ela é descoberta no sentido prático pelo que o Aristóteles falava da frônesis, né? A sabedoria prática. O homem é capaz de, pela sua sensibilidade, pela sua prudência, saber que aquilo lhe convém. Então, na prática, o que eu devo fazer hoje, ao sair daqui? Eu devo, sei lá, trabalhar, estudar, fazer exercício, fazer caridade. Eu devo brigar com o cara que me fechou no trânsito. O que a lei moral vai me dizer para aquela situação específica? Então, aí não existe uma fórmula matemática para isso. É a minha prudência. Então, é uma coisa que o homem vai sentindo na alma dele. Mas isso aí não acaba igualando todo mundo? Você tá prevendo que todo ser humano vai chegar na mesma conclusão ao longo das suas experiências. E você tá ignorando que as pessoas são bem diferentes, elas podem aprender coisas diferentes a partir da mesma experiência, não? Podem. Por isso que as pessoas podem chegar a conclusões práticas diferentes para determinadas situações, partindo das mesmas premissas morais gerais. Só que elas têm que ficar dentro de um certo intervalo de prudência, que é a prudência do governante. A deliberação, que Santo Tomás de Aquino falava sobre o governante, né? Então, talvez o governante queira estabelecer, por exemplo, que uma certa doutrina, por exemplo, para a fronteira de uma terra com a outra. Uma terra agrícola vai ser delimitada pra cá, ou pra cá, sei lá, tantos metros. Isso faz parte da deliberação do governante. Agora, se ele simplesmente delimitar as terras de dois proprietários de forma a prejudicar o outro, de forma a roubar as terras do outro, então ele está sendo um mau governante, imoral. Agora, dentro de um certo intervalo, 3 metros pra cá, 3 metros pra lá, faz parte dessa deliberação, faz parte da nossa própria limitação, faz parte desse exercício de buscar a verdade sendo limitados, né? Não é isso que ferra com a sociedade. O que ferra com a sociedade é não partir das premissas morais gerais.